Olá, meus amores, para você que não me conhece, meu nome é Carla Simão, artesã e proprietária do Ateliê Menina Inteira, e na nossa linha de hoje de sapatinho de bebê, eu preparei esta botinha, olha que linda! Essa botinha pode ser usada na versão com enfeite, sem, como essa daqui, ó, que gracinha. Ela é uma modificação de um outro modelo de botinha que eu tenho aqui no canal, então peço que, por favor, você assista essa aula completa, para você saber como conseguir o seu molde gratuito, para você saber como fazer essa modificação, certo? Então é importante que você fique comigo até o final. Agora bora aprender! Bem, meus amores, na nossa aulinha de hoje, então, eu quero ensinar para vocês esse modelo de botinha, tá? Não achem estranho, ele ainda não tá com aquele enfeite aqui na frente. Inclusive, eu vou fazer só um enfeitinho aqui para mostrar para vocês, tá? Porque eu não sei se vou fazer esse modelo com o enfeite daquele lacinho com os pompons fixo. Então, eu vou mostrar para vocês como é que faz aquele enfeite, mas eu vou fazer só um, tá? Inclusive, até vou fazer ele antes de dar início à confecção depois da botinha, tá? Primeiramente, nós vamos conversar a respeito deste molde, porque esse molde, ele é uma adaptação, tá? Na verdade, essa botinha aqui, ela é uma adaptação do molde que nós já temos aqui do canal, de uma aula que nós já temos aqui no canal, que é a bota coturno para bebê, tá? Então, se você já tem esse molde completo, você já comprou esse molde com a gente, você pode estar utilizando para fazer essa aula, que eu vou mostrar o passo a passo da modificação deste molde, tá? Lembrando que vai ter amostra gratuita também, tá? É só assistir com bastante atenção o que eu falo no decorrer do vídeo, onde você consegue sua amostra gratuita, tá bom? O molde completo dele você encontra no meu site, o antigo e no novo, tá? O novo é só catálogo, o pagamento é via Pix, tá? Mas tem o nosso site antigo também que você pode comprar diretamente por lá, tá? Lá eu tenho a versão completa que vai de 0 a 18 meses, o tamanho dessa botinha, tá bom? Então, este modelo exclusivamente hoje é a adaptação desse molde da bota coturno, ok? E para quem é membro aqui do canal, saiba que todo mês tem molde novo, né? Eles sabem, na verdade, todo mês tem molde novo dos nossos projetos pagos, nós vamos liberando os moldes conforme as estações também. Então, ainda como estamos no inverno, estamos liberando aí um molde por mês dos nossos projetos pagos, totalmente gratuito para quem é membro aqui do canal, então vale a pena você conferir. Esse mês já foi liberado outra botinha lá na aba assinaturas, para quem é membro tem acesso lá para estar baixando, tá? Então vale a pena você conferir se você não é membro ainda, para estar obtendo os benefícios da nossa área de membros. Lembrando que quando a gente atingir aí uma quantidade X de membros, vai ter curso gratuito lá para nossa área de membros também, tá bom? Então vale a pena você conferir aí por R$ 7,99 por mês e ter acesso aos nossos moldes aí, que normalmente vão custar 20, 25, 30, 35, tem até molde de R$50 que sai só por R$ 7,99, que são para os colaboradores aqui do canal, certo? Então clique em Seja Membro e confira os benefícios, tá? Então agora nós vamos começar primeiro falando a respeito da adaptação. Então nós vamos falar agora, a primeira etapa do nosso vídeo será sobre a adaptação do molde, tá? Depois eu quero fazer o enfeitinho já com vocês, para poder já deixar fixo aqui na botinha para vocês verem, tá? E depois nós vamos para o passo a passo da montagem da etapa dos moldes, tá bom? Então já separa aí uma folha de papel e caneta, porque nós vamos precisar fazer modificação. Então a forma com que vocês vão receber o molde de vocês é com o bico, tá? A linguinha do molde, a aba lateral aqui, ó, o cano lateral e a sola, ok? Lembrando que ele tem uma forma meio grandinho aqui. O tamanho que eu tô fazendo hoje é o de 9 a 12 meses, tá? Ele tem uma forma um pouco grande, então quem quiser dar uma reduzida pode reduzir pela margem de costura que tá aqui, pode recortar, pode fazer isso em todas as etapas, tá? Eu só não me lembro direito se o molde gratuito ele vai com a linha de margem de costura, isso eu não me lembro, mas eu sei que no completo, que é esse que eu tô usando aqui, que é da apostila completa, ela vem com essa margem aqui, ó, esse pontilhado da margem de costura. Então, esse pontilhado da margem de costura, quem quiser reduzir mais, pode reduzir também por ela, tá? Pode recortar por essa margem,
e fica menor o seu molde, tá bom? Que a forma dele é grande, como eu expliquei agora pra vocês, né? O que vai ter lá no molde gratuito também de vocês é essa abinha aqui, ó, que eu adaptei pra fazer aqui, porque no coturno original ele não tem essa aba, né? Essa é uma adaptação. Aqui, por enquanto, nós vamos reservar. Vou começar pela linguinha, porque eu não sei se vocês notaram, essa linguinha agora, ela não é dividida mais. Ó, eu fiz ela inteiriça. Então, a gente precisa fazer uma adaptação aqui para que ela fique assim. E outra, eu fiz ela para ser usada assim. Por quê? Porque quando eu levanto, a linguinha fica bem menor, ó. Tá vendo? Ela não fica na mesma altura. Então, eu reduzi isso. Porque eu já fiz, inclusive, com esse detalhe de pelúcia, só o detalhe. Não fiz ele inteiro de pelúcia dessa vez, né? Porque algumas meninas até reclamam pra mim que elas queriam fazer só detalhe, não fazer inteiro de carapinha. Então, já trouxe esse modelo desse jeito pra vocês, tá? Vamos lá, sem enrolação, né? Porque senão a gente acaba falando demais, ó. Junta esse meio com meio. Você vai riscar todinho o seu molde, tá? E o tamanho que eu vou reduzir aqui será correspondente ao tamanho da aba que eu quero virar. Por exemplo, aqui tá essas duas marcações do ilhós, certo? Eu quero reduzir essa quantidade aqui, ó. Vou dobrar ela no meio e vai ficar mais ou menos aqui, tá? Supondo. Então, deixa eu pegar minha régua. Ó, eu tô diminuindo 4,5, né? Então, aqui, eu vou diminuir também, 4,5. Tá? Então, vamos supor... Lembrando que eu coloquei aqui, ó, meio com meio, tá? Então, eu vou ter que reduzir, na verdade, a minha linguinha pra cá, ó. Né? Certo? Se eu vou tirar 4,5, então, eu vou... Isso vai depender do quanto vocês querem dobrar na botinha de vocês. Tá bom? Tenham isso em mente. Tá? Então, já sei que a minha medida é aqui, vou ter que reduzir. Agora, eu só encontro um lado no outro, quem quiser usar régua, e depois arredondar aqui, ó. Tá? Pode ir arredondando. Essa é a adaptação que a gente vai fazer, tá? Aqui, ó, como vocês podem ver, tem a marcação do molde também, né? Aquela marcação para fazer o encaixe da aba lateral. Do cano lateral, desculpa, da bota. Então, nós precisamos fazer essa marcação aqui também. Feita essa marcação, vocês vão poder fazer o pique. Essa é a adaptação que vocês vão fazer no cano. A minha eu já deixei recortada e no jeito, tá? Lembrando que é o mesmo procedimento para vocês fazerem em todos os tamanhos. Vocês que vão escolher o quanto vocês querem dobrar da aba de vocês, tá? Aí, Carla, eu quero fazer igual você, não vou fazer inteiro de pelúcia. Então, vou mostrar aqui pra vocês como é que eu fiz, tá bom? Então, agora nós vamos pra etapa só do detalhe em pelúcia. Aí, é o seguinte, só no forro, tá, gente? Isso vocês vão fazer só no forro, porque é só o forro que tá dividido, certo? A frente tá normal. Então, é só no forro isso aqui. Vocês vão dobrar, né? Aqui, vão recortar no forro. Ó lá. Só o tamanho que vocês vão usar. O meu tá um pouco maior aqui, porque eu tô usando um tamanho maior de botinha. Se não me engano, essa que eu tô usando é de 9 a 12 meses, tá? Então, ela tá um pouco maior aqui no molde. Mas só pra mostrar pra vocês exemplificar, tá? Eu dobro e eu corto aqui o meu forro. E essa abinha aqui de cima, eu vou cortar na minha carapinha, na minha pelúcia, tá? Então, eu corto correspondente a essa abinha. Porque depois, o que que eu vou fazer? Eu vou unir aqui, vou pôr frente com frente. Vocês vão ver que ela é um pouquinho inclinada, tá? Porque eu sigo o desenho da minha bota, tá bom? A curva ali do calcanhar. Então, eu coloco aqui frente com frente e passo uma costura. Como são 2 vezes que a gente tem que fazer, né? Porque o caninho é dividido aqui, ó, no meio. Então, eu já deixei um lado pronto pra mostrar pra vocês, tá?
A partir desse ponto aqui, a gente já vai confeccionar ele igual a botinha coturno que a gente faz. A única diferença é que depois a gente vai colocar essa abinha aqui, tá? Mas a partir desse ponto, a confecção já fica igual. A confecção fica igual, mas para quem não viu ainda, vou dar continuidade, então. Vou separar aqui o meu forro. Deixa ele aqui que eu vou começar pelo tecido principal. Vou começar pelo meu cano lateral. Eu vou unir aqui frente com frente, vou fazer uma costura aqui. Vou fazer a mesma coisa no forro. Feito isso, costuradas as laterais aqui, ó, do cano da minha bota. Aqui eu posso dar um piquezinho, porque esse aqui é bem a curvinha do calcanhar, tá? Piquezinho de leve, hein, gente? Cuidado para não cortar aí a costura. Lembrando que o molde gratuito dessa bota se encontra na descrição do vídeo. Só leia com bastante atenção que vocês encontram, tá? Aqui nós vamos abrir e colocar frente com frente. Aqui vocês precisam adaptar com a costura. Ah, gente, ó, antes que eu esqueça, ó, já tava me esquecendo. O material que a gente utiliza, tava tão focada no molde que acabei esquecendo de falar pra vocês. O material que a gente tá utilizando aqui, externo, é camurça, tá? Então, o tecido externo é camurça. Aqui de forro eu tô usando o nylon dublado com esse detalhe de carapinha, tá? Então, camurça, nylon dublado, carapinha. Estruturação de entretela de tecido termocolante, tá bom? Pode usar a manta R1, pode usar a manta R2, pode usar a estruturação da sua preferência, pode usar forro de tricoline, tá? Faz adaptação conforme os materiais que você tem aí na sua cidade ou disponíveis, tá bom? Então, aqui nós vamos fazer o seguinte, nós vamos passar então uma costura, vou por este lado aqui que dá para enxergar talvez melhor. Aqui a gente arruma certinho lá na máquina de costura, porque às vezes, ó, por causa dessa curva do calcanhar, vai ficar um pouquinho difícil para mostrar aqui para vocês. Mas vocês precisam, ó, adaptar bonitinho aqui na bota e fazer uma costura aqui, ó, em volta dessa peça toda. Ó, aqui, até chegar do outro lado, deixando esta parte aqui em aberto, tá? A margem de costura que a gente vai respeitar aqui é de meio centímetro. Feito isso, eu gosto de recortar um pouco, ó, essas sobras laterais, para não interferir e ficar com muita pontinha na hora de desvirar o nosso trabalho. Como vocês sabem, eu gosto de fazer um pesponto, que é aquela costurinha em volta da minha peça toda, que assim dá uma assentada também, fica mais fácil de fazer o encaixe, né? Fica mais fácil de fazer o encaixe. Então, eu vou levar pra máquina e vou fazer um pesponto em volta dessa peça toda. O que é pesponto? É só aquela costurinha reta. Ele fica meio assim, ó, no calcanhar. Então, vocês vão precisar fazer isso aqui, ó. Tá vendo? Pra ele ficar certinho. Lembrando sempre de alinhar costura com costura, tá? Aproveita que você vai levar pra máquina. Já pega lá a sua biqueirinha. Lembra da nossa biqueirinha aqui, ó? Nosso bico que já tá adaptado? Então, aqui, nós vamos colocar aqui, ó. Frente com frente. Tá? E vamos passar uma costura aqui, ó. Tá bom? Mesma margem de costura, meio centímetro. Bem, galerinha, ó, costurado aqui. Eu gosto sempre de dar um piquezinho para não engruvinhar aqui. Nós vamos desvirar e passar um pesponto também, como eu fiz lá no meu cano lateral. Tá? Então, aqui, ó, só alinho bonitinho. E passo uma costurinha, um pesponto em volta dessa peça toda. Aproveita e já pega, que nós vamos costurar essa abinha aqui, ó. Tá vendo? Você já pega um pedacinho, tá estruturado também com a mesma estruturação que eu fiz aqui, tá? De 3 centímetros por 8, 8,5. Se você achar ainda que tá muito grande, muito comprido, você pode reduzir, tá? E a gente vai colocar ele frente com frente e passar uma costura até aqui, deixando essa parte em aberto.
Bem, gente, terminei de costurar aqui, vocês me desculpem, porque no automático eu acabei desvirando já aqui, mas era só desvirar, tá? Pelo forrinho que a gente deixou aberto aqui, ó, nessa abertura, tá bom? Bem simples. Aqui eu já pespontei, como eu falei pra vocês aquela hora. Normalmente, gente, na parte onde eu vou encaixar com o solado, eu gosto de passar um zigue-zaguezinho aqui, ó, pra ficar mais fácil e ele não correr o risco de ficar algum pedaço fora ali da costura, tá bom? Lembra do que a gente comentou a respeito de fazer essas marcações? Então, agora aqui na frente nós vamos colocar alinhando essa parte aqui de baixo, tá? Ó, aqui. Vou passar um gizinho, tô usando um giz de lousa mesmo, mas quem tiver aquela caneta que apaga com ferro, super legal também. Aí, fiz a minha marcação. E agora eu vou encaixar aqui, ó. Tá? Ó, vou fazer esse encaixe aqui. E aqui também. Então, costuro primeiro um lado, tá? Eu já mostrei bem essa parte aqui também, lá no meu vídeo do coturno, porque a montagem é a mesma. A única coisa que difere é que dessa vez eu quis fazer ele inteiriço, aqui, sem pôr aquela costura na frente. E fiz uma diminuição, né? Essa lingueta e tal. Aqui a gente vai fazer assim, ó. E costura ele até aqui, ó, até próximo, não bem perto desse biquinho ainda. Deixa esse biquinho meio solto aqui por enquanto, pra não correr o risco de dar algum problema depois na hora de abrir, fazer a abertura aqui da botinha, tá? Então, aqui você pode fazer uma costura até aqui, mais ou menos. Se você preferir também ir até o final, depois você vê, faz a adaptação. Dá uma olhada, vê se deu algum probleminha na hora da mamãe calçar no bebê, porque às vezes pode ser que não. Então, e do outro lado você vai fazer a mesma coisa, tá? Aqui em cima, quem quiser, tá vendo essa linha aqui do meu forro? Vou usá-la como referência. Então, já posso colocar frente com frente aqui e fazer uma costura aqui, tá? Porque foi assim que eu fiz a minha. Vou mostrar pra vocês aqui desse lado. Ó, vendo? Se você quiser, você pode rebater também, pra não correr o risco de ficar fazendo essa abertura aqui, tá? Então, esse é opcional, pode rebater, talvez até fique melhor. É que como esse meu modelo aqui eu fiz pra ser usado assim, inclusive, tava até pensando em dar um pontinho à mão mesmo, pra que ele ficasse fixo, e aqui também pra ele esconder o botão. Aí, o que a mamãe ia fazer? A mamãe olha aqui por baixo pra puxar. Olha como achei um pouco complicadinho, acabei não fazendo, mas tô pensando ainda, tá? Em adaptar isso aí. Voltando aqui, podemos fazer esse procedimento aqui, então, agora. Lembrando sempre, gente, de que quando você for fazer o seu sapatinho, você sempre precisa fazer os dois pares juntos. Aqui eu faço um pé inteiro e depois para fazer o outro, para poder mostrar na videoaula. Mas o ideal é fazer os dois ao mesmo tempo, porque assim você não se confunde qual lado que você precisa colocar aqui. Bem, o meu lado que eu preciso colocar, então, é esse mesmo, ó. Porque uma fitinha tem que fechar aqui e a outra tem que fechar pra cá, tá? E vai depender também aí do lado. Os pezinhos, eles têm lado, né? Pé direito, pé esquerdo. Então, fique atento a isso, tá bom? Então, vou levar pra fazer essa etapa e já vou juntar também aqui. Galerinha, depois dessa etapa pronta, ficou assim a nossa bota, tá? Estamos quase chegando ao fim da nossa aula. Agora eu quero que vocês peguem lá o tecidinho que vocês separaram. Aqui eu tô utilizando para a sola de baixo um antiderrapante, porque eu estou utilizando um tamanho de 9 a 12 meses, então é bem provável que o bebê já esteja dando seus primeiros passinhos. Então, de tecido externo, eu tô usando esse aqui é do nosso parceiro do canal, a Fragmento Têxtil. Eu pretendo deixar o link deles aqui embaixo na descrição. Se não, gente, se por um acaso não tiver, eles têm lojinha também lá na Shopee, tá bom? Aqui eu tô usando uma camada de manta R1 e outra de nylon dublado. Esse modelo aqui, você pode estar fazendo depois uma palmilha. Eu já ensinei a fazer palmilha forrada aqui no canal, então vale a pena você conferir nas minhas playlists do curso de sapatinhos, que lá eu ensino também a fazer a palmilha. Se acaso eu acabar não deixando aqui na descrição também, tá? Então, passe uma costura zigue-zague em volta dessa peça toda. Como esse aqui é um tecidinho meio chato, às vezes, de costurar, você precisa dar uma levantada nele. Então, eu prefiro não cortar ele no tamanho exato, tá? Que eu vou usar. Então, eu deixo ele sempre cortado um pouquinho maior.
Aí eu faço um zigue-zague em volta dessa peça toda e recorto o excesso pra gente finalizar a nossa montagem. Solado pronto. Agora nós vamos fazer o encaixe. Quem conhece aqui o canal já sabe a forma com que eu trabalho. Eu deixo minha peça do avesso. Encontro o meio aqui dela, tá? Ah, gente, esqueci de falar um detalhezinho pra vocês. Quem quiser, antes de costurar, achar que fica muito difícil, porque essa rabinha aqui fica saindo, ó, pode estar pregando ela ali na hora do processo, antes de juntar com o solado, tá bom? Mas esse aí é opcional, tá? Eu sempre acho o meio do meu soladinho. Dessa forma, coloco os alfinetes. Lembrando, gente, que o molde se encontra na descrição do vídeo. E que para os membros aqui do canal, molde de botinha já liberado lá na área de assinaturas, viu? Aqui, ó, nós encaixamos essa parte com essa parte para dar o nosso meinho. Aqui, normalmente, se você fizer certinho a medida, ele vai dar o encaixe certinho na costura aqui, ó. Tá? Então, a gente precisa tomar um pouquinho de cuidado aqui. Pra não entortar o alfinete, porque aqui fica um pouquinho mais durinho, né? Aí, aqui é bem simples mesmo. Tá, aqui. É só a gente levar pra máquina, fazer a costurinha reta e zigue-zague ou só reta, conforme a sua preferência, tá? Só vai adaptando. Se você fez as marcações certinhas, como eu falei aqui, ele vai encaixar certinho, tá? A não ser que você também tenha feito um pouquinho maior, às vezes o seu molde tenha feito com alguma margem de costura, aí o caso talvez não encaixar, mas normalmente vai encaixar certinho, tá? Eu já vou aproveitar depois, gente, que eu finalizar aqui, pra gente pregar o botão de pressão já. Lembrando que se você optou por velcro, o ideal é sempre você colocar o velcro antes de colocar o solado, tá bom? Ficou assim, então, minha botinha. Eu sempre gosto de fazer um zigue-zague e uma costura reta, porque eu acho que normalmente isso dá um acabamento legal por dentro também. Quem quiser fazer embutido, sabe? Igual a gente faz normalmente a pantufa japonesa, pode fazer também, tá? Mas o legal quando você vai fazer para tamanhos maiores, é você tá fazendo palmilha, tá, gente? Depois, porque o bebezinho, quanto mais proteção do chão, melhor, né? Aí, ó, já deu forma para nossa bota, né? Agora, nós vamos fazer a marcação aqui do botão de pressão, tá bom? Quem quiser até fazer tipo uma regulagem, sabe? Você coloca um botão um pouco mais pra cá, outro um pouquinho mais pra cá, então você dá uma regulagem. Caso você não vá optar por o velcro, né? Por colocar o velcro. Então, eu vou ter que medir aqui pela medida que eu coloquei nesse meu outro, tá bom? Aqui eu fiz aproximadamente, ó, 2 centímetros pra dentro, tá? Então, eu tenho que seguir o mesmo procedimento do outro lado para que não fique com tamanhos diferentes, né? Mas isso vai variar aí do tamanho que você quer fazer. Às vezes você vai querer fazer mais apertadinho e assim por diante. Bem, gente, já coloquei o botãozinho de pressão aqui, então, na medida que eu passei pra vocês. Agora eu dobro. Quem quiser fazer o detalhezinho que eu comentei, de às vezes dar um pontinho aqui, pra não ficar levantando a abinha, beleza, mas tome cuidado, pra não ficar muito difícil pra mamãe tirar o botão de pressão aqui, ou o velcrinho, tá bom? Mas, teoricamente, ó, já está pronta a nossa botinha. Agora é só ver se vocês vão querer colocar palmilha, tá? O enfeite que eu prometi pra vocês, né? O enfeitinho é o seguinte. Nós vamos precisar de uma tira do mesmo tecido. Eu fiz com 4 centímetros de largura. Eu tinha esquecido, acabei deixando pronta aqui a tira, né? Eu costurei uma tripinha de 4 centímetros de largura por 26, ó, de comprimento, tá? Costurei no meio. Depois eu achei o meio da minha peça. Coloco um alfinetinho. Só pra ter o meio aqui no jeito.
Vou dobrar aqui, ó, encontrando o meio da minha peça. Dobro de novo. Carla, como é que eu sei se os cantos estão iguais? É só a gente medir, ó. O meu deu 3,5 aqui, então do outro lado tem que dar 3,5. Ó, sobrou um pouquinho, então eu puxo mais um pouquinho, meço de novo, até dar 3,5. Deu 3,5, agora eu costuro aqui, ó. Tô usando uma linha de pipa na minha agulha. Dou uma voltinha, prendo aqui atrás, e agora a gente vai pegar uma tirinha para colocar aqui no meio, né? A tirinha é só eu dobrar, pode ser a metragem que vocês quiserem aí, tá? Aqui deve ter em torno de 4 centímetros de largura, mas eu vou dobrando ela, 4 por 4 mais ou menos, ó. Pra ela ficar assim. Eu já posso até aproveitar aqui, ó, que eu já tô com a mão na massa, e já começar a costurar aqui. Exatamente dessa forma mesmo, bem facinho. Lembrando, gente, que para quem é membro do canal já foi liberado outro molde de botinha, tá? Dos meus modelos exclusivos pagos, gratuito para quem é membro colaborador aqui do canal. Vale a pena vocês conferirem aí na aba assinaturas para quem é membro, já tá liberado. Agora, para quem não é, seja membro aqui embaixo na descrição do vídeo. Vocês viram que eu dei um nozinho, né? Agora eu vou recortar o meu excesso. Para fazer o pompom, eu peguei de molde a própria linha, gente, o próprio cone de linha que eu tenho aqui. Acho que esse é um pouquinho até maior. Não, é o mesmo tamanho, ó. Esses cones de linha são em torno de 4,5 o diâmetro dele. Vou aqui de novo com a minha linha de pipa, que eu gosto de usar, porque ela é mais resistente para usar em tecido mais grosso. Então, eu alinhavo. É carapinha também essa daqui. Essa aqui é a carapinha mesmo, que ela é durinha. Porque a outra é mais considerado xerpa, né? Ou fleece de carneirinho também. Aí. Agora eu aperto bem, bem, bem. E dou um pontinho pegando o tecido e o meu pompom. Pode dar 2 nozinhos, um nozinho, que você já for mais preso. Aí, agora é só colocar o outro pomponzinho. Aqui eu já tinha deixado pronto um, só pra fixar pra vocês verem aqui. O meu modelo que eu fiz hoje, eu não vou querer colocar esse enfeitinho, então por isso que eu só fiz um pra mostrar pra vocês aqui, tá? Aí, ficou assim o nosso enfeite de pompom. Então, aqui eu vou fixar, ó, com uma costura, tá? Se você achar que ficou muito largo, faz mais fino também essa tira, não tem problema, tá? Ficou assim a nossa peça. Olha que gracinha que ficou, gente. Se você gostou dessa peça, deixa aí nos comentários o que você achou, tá? Eu vou, inclusive, pregar ela aqui para talvez deixar uma com, outra sem, só para tirar umas fotos, para mostrar para cliente, tá? Se você fizer também, me marca lá no Instagram, tem aqui embaixo as minhas redes sociais, tá bom? Bem como nosso grupo do Facebook também. Meus amores, eu espero que vocês tenham gostado. Beijos, eu aguardo vocês na nossa próxima aula.